Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Cássio e hoje a gente vai dar continuidade aos estudos sobre a química, falando mais especificamente sobre o que são sistemas homogêneos e heterogêneos e como isso pode impactar também na prova do vestibular de vocês, ok? Vem comigo! Bom, a nossa aula foi dividida em uma breve introdução, depois a gente vai realmente especificar o que são sistemas homogêneos e heterogêneos, por fim a gente vai fazer alguns exercícios e depois recapitular para vocês compreenderem mais uma vez. Bom, primeiramente a introdução, né? Como falei, as substâncias elas podem ser classificadas quanto ao seu estado, digamos, de pureza. E a partir disso a gente consegue diferenciar o que são realmente substâncias e o que são misturas. Que misturas é o que vai impactar diretamente na compreensão dos sistemas homogêneos e heterogêneos, né? Uma substância, para ser considerada pura, ela tem que... Primeiro, na qual aqui eu vou ditar para vocês, é dito que para uma substância ser pura, ela deve ser formada por uma única espécie química. Já vou dar alguns exemplos e vocês vão compreender melhor o que é isso. Já, para ser considerada uma mistura, é preciso que essa substância seja um conjunto de substâncias de fato. Aí sim será uma mistura e a gente vai diferenciar ali algumas características, algumas propriedades do que seria uma mistura e uma substância pura. Bom, as substâncias puras se caracterizam pelo quê? Por ter propriedades fixas, como por exemplo pontos de fusão e ebulição fixos para cada substância. Como por exemplo da água, temos que a água tem seus pontos de fusão e ebulição a 0 graus Celsius e a 100 graus Celsius a uma atmosfera de pressão, né? E dentro das substâncias puras a gente tem dois subtipos que a gente conhece, que são simples e compostas. E aí vocês podem encontrar aí realmente escrito como substância simples pura, substância pura simples e substância pura composta. O que diferencia elas? Bom, a substância pura simples é aquela que é formada por átomos de um único elemento químico, elementos da tabela periódica. Já uma substância composta, ela é uma substância que é formada por mais de um átomo diferente de elementos químicos também da tabela periódica. Por exemplo, o oxigênio que nós respiramos é o O2, ele é uma substância pura simples, porque ele é formado por dois átomos de oxigênio. A mesma coisa vale para o gás ozônio, que é outra substância composta por átomos de oxigênio, só que são três átomos, que a gente tem a fórmula molecular de O3. E, por exemplo, a substância composta, temos a água, que é formada por átomos de oxigênio e de hidrogênio, ou seja, são três átomos, né, um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. Por fim, a mistura ela é a junção de duas ou mais substâncias puras, como falei anteriormente. Como por exemplo a água da torneira, que é a água H2O, mais diversos sais que estão ali dissolvidos nela. Outro grande exemplo também de mistura que está presente no nosso dia a dia é o ar atmosférico que nós respiramos, né? Que ele é composto por gás oxigênio e nitrogênio principalmente e diversos outros gases todos ali misturados. Bom, agora vamos falar exatamente dos sistemas homogêneos e heterogêneos, que é o tema principal da nossa aula. Vem comigo. Bom, para definir o que são esses sistemas homogêneos e heterogêneos, é necessária a compreensão do conceito de fases. Fases a gente vai definir como sendo o quê? Como sendo uma porção de alguma coisa dentro de um sistema, como por exemplo uma porção desse sistema. Um exemplo do nosso dia a dia é a água que você colocar da torneira num copo, aquilo dali vai ser considerado um sistema, tudo bem? E essa porção tem que ser visual de uma massa única. Os sistemas que possuem apenas uma fase é o que a gente chama de sistema monofásico ou sistema homogêneo mesmo, na qual você consegue visualizar apenas uma porção de coisa uniforme ali, você não consegue diferenciar camadas, por exemplo. Mas esses sistemas podem conter mais de uma fase, que aí a gente vai agora entrar no andar aqui, que a gente vai ser chamado, quando tem mais de uma fase, são os chamados sistemas heterogêneos, que você consegue diferenciar várias coisas diferentes naquele sistema ali. Esses sistemas heterogêneos podem ocorrer inclusive com um sistema que contenha apenas uma substância de um tipo de substância realmente propriamente dita. Porque o que vale ali nesse caso é o visual. Como por exemplo, um exemplo bem clássico que você pode fazer inclusive em casa agora, é pegar um copo de água, encher ele de água e colocar cubos de gelo dentro dele. Você vai visualizar o quê?
dois sistemas ali, duas fases, porque você vai ter um sistema que é formado pela água no estado líquido e também a água no estado sólido, né, os cubinhos de gelo que você colocar. Então, nesse caso ali, é um sistema formado por duas fases e de uma única substância. Já entre outros sistemas existentes, né, outros tipos dos heterogêneos, a gente pode identificar eles a partir de quantas fases, a partir do nome deles. Por exemplo, sistema bifásico, bi, 2, quer dizer que então tenha duas fases, como do exemplo da água anterior, que é o copo de água no estado líquido, mais um copo de água no estado sólido. Temos também o sistema trifásico, que é composto por 3 fases, né? Lembra do Tri, Brasil, quando foi tricampeão em 70, 3. E também tem o polifásico, que são para 4 fases ou mais. Aqui uma figura para ilustrar melhor para vocês, exemplificar, né? No sistema 1, a gente tem água mais açúcar dissolvido, 100% dissolvido, na qual é um material homogêneo, né? Com uma fase e 2 componentes, que é a água e o açúcar. Já o sistema 2 é um sistema bifásico, porque ele tem uma camada de óleo e outra camada de água, lembrando que água e óleo não se misturam, na qual eles vão ter 2 componentes e 2 fases. Já o sistema 3, que foi também do exemplo anterior do copo, é um sistema formado por um componente, que é a água, mais 2 fases, que é a água no estado líquido e a água no estado sólido, ou gelo. Mas um tipo diferente de misturas que podem muitas vezes confundir a gente achar que é um sistema homogêneo são o que a gente chama de misturas coloidais, que são o quê? Misturas que aparentam ser homogêneas, quando a gente bate o olho nelas e visualiza, só que se você olhar a nível microscópico, você vai ver que tem diferença na visualização. Um exemplo muito clássico, que vocês podem ver em diversos livros didáticos, às vezes em questões também, é o leite, que quando a gente coloca ele no nosso copo, um copo de vidro ali transparente, parece que ele é uma coisa uniforme, mas quando você coloca aquilo dali numa amostra e coloca no microscópio, você vai ver que existem gotículas de gordura nele. Outro exemplo clássico é do nosso próprio sangue. Se você pegar o sangue, uma bolsa de sangue, quando você vai doar, por exemplo, você consegue olhar, parece que é uma coisa uniforme ali, composto por um líquido apenas. Mas quando você aponta um microscópio para uma amostra de sangue, você vai ver diversas fases ali diferentes. Bom, algumas macetes aqui para vocês estudarem na hora de exercícios ou materiais sobre sistemas homogêneos que toda mistura entre gases é homogênea. Eu dei o exemplo anteriormente da atmosfera, aqui do ar que nos circunda. Por exemplo, você não consegue visualizar diferentes fases. Não sei, obviamente, quando está numa área poluída ou está perto de queimada, mas aí já é um outro caso. Mas o ar em si, a atmosfera, ele é um sistema homogêneo, né? Toda mistura de gases é homogênea. Já misturas entre sólidos sempre será heterogênea. Mistura, por exemplo, pega o sal de cozinha, uma colher de sal de cozinha, uma colher de açúcar refinado. Joga os dois dentro de um recipiente e mistura. Ali você vai ter a diferença, né? Se eu vou olhar no microscópio, por exemplo, você vai ver ali a diferença entre os seus cristais, né? Os cristais de sal e de açúcar, né? Com exceção das ligas metálicas, essa é a exceção de que toda mistura sólida é heterogênea, né? Isso no caso de aço, por exemplo, que é uma liga metálica, você vai ter uma mistura homogênea, um sistema homogêneo, desculpa. E mistura entre líquidos podem ser tanto homogêneas quanto heterogêneas, aí dependem de outros fatores. Agora, venham comigo no exercício para a gente tentar fixar um pouquinho esses conceitos que a gente viu até agora na nossa aula e vocês irem aquecendo aí. Aqui, vou pegar exercícios aqui que a gente consiga debater eles ao longo do exercício para vocês irem reforçando o que foi estudado até o momento. Considera os seguintes sistemas: gás carbônico e oxigênio, água e álcool, granito, que é aquela pedra, e sangue. O exercício pede assim: a alternativa que apresenta a sequência correta com os tipos de misturas apresentados né, vai perguntar para você, esse sistema aqui é homogêneo ou heterogêneo? Então a gente vai debater. Gás carbônico e oxigênio. Como a gente acabou de conversar aqui, toda mistura entre gases é uma mistura homogênea, é um sistema homogêneo. Então a gente já pode afirmar que a primeira vai ser homogênea ali, depois a gente vê as alternativas qual que casa certinho. Água e álcool. Água e álcool, se você misturar,
são dois líquidos transparentes. Então você vai misturar ali, vai se tornar uma mistura, né, um sistema homogêneo, porque como a gente falou, no caso de mistura entre líquidos pode variar entre heterogêneo e homogêneo, né? Então a gente pega dois líquidos, nesse caso dois líquidos homogêneos que se misturam, e se você vai conseguir perceber que vai formar um sistema homogêneo, na qual você vai conseguir diferenciar ali qual substância é qual, apenas com, por exemplo, com uma experiência para definir polaridade das moléculas, né, de água e de álcool. No caso do granito, é aquela pedra que tem várias marcas diferentes, que é uma pedra composta de outros tipos de pedras e rochas ali envolvidos. Então você consegue visualizar essas formações ali de maneira diferente, né? E lembrando do exemplo anterior, né, que eu comentei que toda mistura de sólidos é heterogênea, né, com exceção das ligas metálicas. E o granito não é uma liga metálica. E o sangue, como eu falei, o sangue é o que cai naquele tipo especial de mistura, né, que é a mistura coloidal, na qual a olho nu você parece que é um sistema homogêneo, mas quando você aponta um microscópio ali você consegue diferenciar as diversas fases. Então, como a gente debateu aqui, exemplo 1, gás carbônico e oxigênio, a gente já falou, né, mistura entre gases, homogênea. A segunda também será homogênea, a terceira é heterogênea, né, você consegue ver as fases ali dos três tipos de pedra que compõem o granito. E por fim o sangue, que também é heterogênea, né? Aquele tipo especial de mistura coloidal. Então vamos procurar aqui uma alternativa que as duas primeiras sejam homogêneas e as duas últimas sejam heterogêneas. A alternativa A, homogênea, heterogênea, já acabou aí, a gente viu que a primeira e a segunda, né, são homogêneas. A B, heterogênea, já de cara, então a gente já consegue descartar. A alternativa C, que é homogênea, certinho, né, os dois primeiros sistemas são homogêneos, e depois heterogêneo e heterogêneo. E os dois últimos sistemas também são heterogêneos. Vamos então ler só a alternativa D, só para confirmar então se vai ser a C ou não. No caso então na C, homogênea, heterogênea, ok? E homogênea por último. Bom, a gente viu que o 3 e o 4 são heterogêneos, então nesse caso aqui só o sistema 4 da alternativa D que estaria incorreto. Então, como a gente confirmou aqui, a alternativa C, homogênea, heterogênea e heterogênea, ok? Vamos comigo mais um exercício aqui, rapidão. Exercício aqui da UNB, Universidade de Brasília. Julgue os itens abaixo, marcando C para corretos e E para errados. Então vamos aqui debater um por um e falar se eles estão corretos ou incorretos. Afirmativa 1. A água é um material heterogêneo que resulta da reunião de hidrogênio e oxigênio. Bom, a gente já viu que a água, na verdade, é uma substância pura, né? Uma substância pura composta, que é formada por átomos de dois elementos diferentes, como ele realmente cita aqui, hidrogênio e oxigênio. Então a gente pode já definir que a afirmativa 1 é errada. Afirmativa 2. Materiais quimicamente puros são de origem natural. Não, né, pessoal? A gente consegue sintetizar e purificar esses materiais químicos em laboratórios. A gente faz muito isso na indústria, tem muito isso para obter reagentes e produtos de melhor qualidade. Então também é errada. Já a afirmativa 3. Produtos químicos, como detergentes e loções para a pele, contêm mais de uma substância. Sim, esses produtos são caracterizados por terem muitos compostos ativos ali, né, dentro dele ali, que para ter o resultado final. Por exemplo, detergente, a gente conseguir limpar, lavar nossa louça, loção para a pele, para deixar a gente mais cheiroso, hidratar a pele e tudo mais. Então tem diversos princípios ativos ali envolvidos, né, e cada princípio ativo geralmente está vinculado a uma substância diferente. Então essa daqui, correta. E a afirmativa 4, uma substância sempre constituirá um sistema monofásico. Não, né, pessoal? Lembra que eu falei do exemplo da água, que é uma substância ali? A gente tem um exemplo da água, que ela pode estar em dois estados físicos diferentes, e isso daí constitui um sistema bifásico, dependendo se você considerar, inclusive, um copo fechado. Você pode ali falar que tem água, inclusive, em estado líquido, colocar o gelo também e ter ali na parte de cima a água em forma de vapor, né? Seria, inclusive, um trifásico, se você considerar esse aspecto também. Então, né, errado também na afirmativa 4. Então vamos conferir o gabarito aqui comigo, se a gente acertou.
Como falei, a afirmativa 1 estava errada porque a água é um material, uma substância pura, né? A gente não classificaria ela como material heterogêneo, que isso é uma característica de misturas. E materiais quimicamente puros são de origem natural? Não, a gente consegue sintetizar e purificar eles em laboratório também. E C, produtos químicos como detergentes e loções contém mais de uma substância, sim, é um conjunto ali de substâncias com vários princípios ativos para dar essa característica que a gente deseja deles. E aí a afirmativa 4 está errada, né? A gente assinala ali com E, porque uma substância nem sempre constituirá um sistema monofásico. Como eu falei do exemplo da água, que você pode ter ela a mesma substância ali em diversos estados físicos diferentes. E aqui, recapitulando, só para a gente finalizar e vocês fixarem melhor esse conteúdo. Bom, substâncias puras, elas são substâncias compostas por átomos de um elemento e elas são diferenciadas em simples e compostas, onde simples é realmente substâncias puras compostas por átomos de um único elemento, enquanto que a substância pura composta são formadas por átomos de mais de um elemento. Como eu dei o exemplo da água, H2O, existe o sal de cozinha, que é o NaCl, né, sódio e cloro. Já as misturas é quando é um conjunto de substâncias puras ali formando um sistema, na qual a gente consegue diferenciar entre sistemas homogêneos, onde sempre de fato serão sistemas monofásicos, né, com uma única fase, e as misturas que compõem sistemas heterogêneos são onde a gente tem mais de uma fase. A gente diferencia entre bifásico, são 2 fases, trifásico, 3 fases, e polifásico, quando são 4 fases ou mais, ok? Eu agradeço a atenção de vocês e bons estudos e até a próxima aula.